Eu ouvi. Discípulo amado. Ou seja, ele era o discípulo amado. Então, vocês querem ser discípulos amados? Segue João Evangelista. Por que a gente gosta de fazer as duas figuras bíblicas para a gente entender um pouco mais em relação a isso? João Evangelista, gente, ele tem uma coisa interessante em relação a isso, que é o seguinte: João Evangelista era o único que estava com Jesus no momento da crucificação dele, dos discípulos. E, no entanto, é o único discípulo que não morreu de forma violenta, morreu de velhice. Por quê? Que misericórdia na vida dele. Porque tinha liberdade de fazer o que quer. Mas ele teve a liberdade de ser jugo leve. E o convite de Jesus é o seguinte: olha, vem a mim que sou manso e pacífico de coração. Pegai junto comigo meu jugo. Tem aquela peça que prende o boi em cima, lá, chamada de jugo também. Então Jesus é o boizão que está do nosso lado, está conduzindo o nosso caminho lá. E é bom, porque quando você tem um boi bem bravo, você coloca do lado de um boi manso para que ele possa ensinar como ser manso. E pegue o jugo comigo, porque o nosso fardo, o meu fardo, é suave. Né? Então, quer dizer, é leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, o que acontece, gente? Nós temos um fardo leve para levar do lado de Jesus. Só que a gente escolhe outros caminhos. Nós escolhemos outros jugos. O jugo forte, que tem fardo pesado. E aí significa dor. Significa dor. O que nós estamos querendo dizer? É o seguinte: quem foi João Evangelista na reencarnação, João Batista na reencarnação passada? Alguém sabe? Francisco? Não, aí é o João Evangelista, que seria Francisco na outra vida. Mas assim, o João Batista na vida anterior dele, quem foi? Elias. Quem foi Elias? Elias era um cara extremamente fiel à lei. E detalhe, vivia no deserto, nós que clamamos no deserto, da mesma forma como ele conhecia o João Batista, vestia pele de carneiro como João Batista, tinha cinto e vivia também, comia mel e gafanhoto. Então a gente observa assim: poxa, realmente, ele manteve as mesmas tendências de vidas passadas. Estava lá, o povo começou a seguir Baal. Aí chamaram ele para poder pôr ordem na casa, fizeram um desafio, encurtando a história, colocaram uma fogueira e mandaram os seguidores de Baal, ficaram lá, uga, lá e nada do negócio acender. Depois falou para Elias, agora acende, você já falou que seu Deus é superior. Lembrando que nessa época do Evangelho, do Antigo Testamento, eles acreditavam em vários deuses, tá, gente? Apesar do que o Deus hebreu é um só. É um e é a mesma coisa que faz o seguinte: olha, o Brasil é presidencialista, o resto tudo é parlamentarista. Eles têm vários presidentes lá, nós só temos um, mas o nosso é bom. Era mais ou menos a mesma coisa que eles estavam falando. Ou seja, os faraós têm seus deuses, os persas têm seus deuses, mas nós temos um só Deus e ele dá conta de tudo, que ele é o mais poderoso. A gente observa isso lá dizendo o seguinte: o mar fechou sobre o exército de faraó, porque o Deus dos hebreus é mais forte que o Deus dos faraós. Estou mostrando que acreditava em vários deuses. Então acontece, olha, então faz lá acender. Não acendeu, agora é minha vez. Mas antes de fazer, vamos fazer um círculo em volta, cavar um buraco em volta, e agora joga água até encher esse buraco. Aí falou Deus, que o negócio pegou fogo, e com tanta intensidade que a água secou. Água, círculo, reencarnação, interessante. Então acontece, mas não é o tema de hoje. Aí sim, viraram para Elias e falaram assim: Elias, o que a gente faz com os seguidores sacerdotes de Baal? Corta a cabeça de todo mundo. Ok, como que João Batista morreu? Perdeu a cabeça, né? Foi decapitado. Então a gente observa o seguinte: isso quem fez paga. Mas João Batista tinha consciência do que ele fez com Elias? Talvez nem tanto. Então ele perdeu a cabeça para resgatar. Mas Deus é tão misericordioso que ele cortou mais de 300 cabeças e perdeu uma só. Graças a Deus, né? Ainda bem. Então assim, a gente percebe o quê? Que ali também houve a misericórdia, mas como a lei sempre estava pedindo justiça, a justiça foi feita em relação a, inclusive, ele. Bater a porta e ela nos abrirá. Pedi e obtereis. Então foi feita a justiça em relação a ele também. Então o que acontece? Com isso, o que a gente percebe? Que é um tipo de atitude que faz evoluir, porque eu estou fiel à lei, mas dói, é dolorido. E João Evangelista? A gente observa outra situação. É um carinho, um cuidado, um amor, uma interpretação, um entender. A gente observa muito isso na atitude de São Francisco, que já é uma questão, em vez de julgar, entender e compreender a outra pessoa. Então o que acontece? As consequências são diferentes. Então eu tenho liberdade, gente. Eu tenho liberdade de ser João Batista ou João Evangelista. No meu comportamento. Se já for qualquer um dos dois, já estou no lucro.
né? Bom, então o que acontece? Eu posso ser um, eu posso ser o outro. Mas é mais tranquilo eu ser João Evangelista. E aí acontece? Todo caminho que eu venho a trilhar, porque a misericórdia do Pai é tanta que às vezes meus erros em vidas passadas vão encontrar, por causa das minhas atitudes no presente de amor ao próximo, vou encontrar respaldo para o perdão através do bem que eu faço. Então todas as escolhas que eu faço vão refletir isso de certo modo. E o que significa isso? Significa que se eu tomo atitudes mais João Evangelistas, eu vou sofrer menos. Eu vou ser mais feliz. Já na Terra. Porque a interpretação de Deus é muita interpretação conforme a minha evolução. No começo a gente achava que Deus era Zeus. E que era um homem com temperamento e com você se agradar, ele te agrada, se não agradar, ele te mata. Aí depois a gente começa a entender que não, Deus, já Deus dos hebreus, é aquela coisa assim, você tem que temê-lo. E aí vem Deus de Jesus, tem que amá-lo. Então aí a gente já percebe uma mudança em relação a isso. Só que para entender a visão de Deus, como Jesus estava nos trazendo, nós temos que ser João Evangelistas, na forma de ser e de se portar. Bom, então o que acontece? A gente percebe então que eles tomaram uma atitude muito mais, como fala, de amor, gera consequências positivas para mim. Porque o caminho que eu trilhar é o seguinte, tem uma coisa na física quântica que é assim, eu tenho uma partícula aqui, ela vai caminhar e vai vir para cá. Bom, a gente observa fisicamente a partícula movimentando em linha reta. Por quê? Porque a reta é o menor, como falo, distância que une dois pontos. Mas não é só isso. Também como falo, é a direção onde se gasta menos energia para poder ir. Mas tem uma parte da física quântica que é meio doida e não bate bem na cabeça, que é aquela que o Steve Hawking, inclusive, fica pensando, e fala assim, como que eles pensam esse tipo de coisa? Um pensamento de várias pessoas. Essa partícula, para ir daqui para cá, a partícula subatômica, ela não pegou só esse caminho. Ela pegou todos os caminhos possíveis. É o que eles falam que acontece com o elétron. Ela pegou esse caminho, fez esse outro. Tudo que eu imaginar, ela fez de caminho de ir de um lado para o outro. Ela veio para cá, olhou, voltou, olhou, voltou, olhou, voltou e foi para lá. No entanto, apesar da liberdade de ir por qualquer caminho, aqui a gente observa é um só. A ideia que surgiu a ideia de universos paralelos, tá, gente? Aí o caminho que surge é um só, é um que eu visualizo, que é o caminho mais curto para chegar daqui até aqui. Isso quer dizer o quê? Que o caminho que cada um está trilhando, seja de amor, seja de dor, seja de sofrimento, seja de liberdade, seja de algum tipo de restrição, é o caminho mais curto que nos levará ao Pai. Sem dúvida. Agora, por que eu sofro certas consequências e outro que faz as coisas, tudo no mundo não sofre? Porque a forma como ele digere, lida com as coisas, está mais para João Evangelista e você está mais para João Batista, então você sofre. Isso que eu estou falando é uma coisa assim, que vale a pena se pensar e refletir. Ou seja, muitos dos sofrimentos que eu estou tendo, eu não estou pagando só coisas de vidas passadas, não. Mas é porque no meu íntimo, eu acho que é a única forma que eu tenho de resgatar meu passado. Se a gente observar no livro Sexo e Destino, a gente observa que quando Marita está lá, tranquila, sem consciência do erro dela, que ela tinha cometido, que ela tinha matado, de certo modo, Marita indiretamente, não tinha matado não, mas indiretamente ela é responsável pela morte de Marita, a gente observa que quando o obsessor instituiu a culpa nela, aí pronto, a obsessão se fez. Então o que a gente está querendo dizer? Gente, a minha atitude perante a mim mesmo, no meu perdão, a minha atitude nas minhas escolhas, na minha atitude no caminho do bem, faz com que eu tenha uma vida mais feliz no fim. Mas não importa. O caminho que eu trilho hoje é o caminho mais rápido que vai me levar a Deus. Agora, se eu posso mudar a forma de pensar e seguir caminhos novos, por que não seguir? Por que sofrer? O convite aqui todo mundo é sermos felizes servindo a Deus. Sermos felizes seguindo o caminho mais rápido para Deus, mas sem precisar sofrer para poder chegar no caminho.